Olá, alunos do primeirão, tudo bem? Saudades da prof? Espero que sim. Vamos lá então, a prof fez um resumo da aula que vocês acompanharam pelo Portal Positivo sobre histórico celular, lá na página 46. Então nós vamos fazer um breve relato para depois ficar bem claro essa parte, ok? Então começa sobre o estudo das células. O que a gente tem que saber? A gente tem que saber o que é célula, certo? Célula é unidade morfológica dos seres vivos, ou seja, morfologia, o corpo. Todos os seres considerados vivos têm células, então eu digo que eles são o quê? Celulares. Os únicos seres que não têm célula, mas conseguem fazer um estrago imenso, que é o que nós estamos vivendo hoje, lembrando do coronavírus, são os vírus. Eles não têm célula alguma, mas eles são parasitas obrigatórios. Eles precisam entrar dentro de uma célula hospedeira, tanto animal quanto vegetal, para se reproduzir. Só que os vírus ainda não foi agrupado dentro dos seres vivos. Por quê? Porque eles não têm células, ok? Então, todo ser vivo tem que ter o quê? Células. Beleza. Quem que descobriu isso? Em 1665, um pesquisador chamado Robert Hooke, ele começou a observar no microscópio que foi inventado na época, que era um microscópio bem rudimentar, tá? Por Antonien Leeuwenhoek. Ele inventou o primeiro microscópio, que era que nem uma lupa muito potente. Não era igual ao óptico, nem também igual ao eletrônico. Então, o que Hooke fazia? Pegava pedaços de cortiça, tá? A casca mais antiga da árvore, então ele cortava um filete bem fininho e ia analisar naquela lupa potente. Ele analisava assim, ó. Ele observava o quê? Esse tecido que ele observava era cheio de quadrinhos quando ele observava. E esses quadrinhos, ele via que dentro de cada quadrinho tinha uma unidade funcional, tinha algo que ele não conhecia e não sabia explicar ainda. Mas ele identificou cada quadrinho, ele colocou como célula, que hoje a gente sabe que é a nossa célula. Somente posteriormente, depois de outros pesquisadores e outros microscópios avançados, que eles viram que essas estruturas funcionais eram as organelas, que a gente vai ver logo depois, que são os órgãos das células, que fazem as células funcionar, ok? Então, se descobriu o que era a célula. Para eu entender a célula, ela tem uma estrutura fundamental, ok? Então, quais são as 3 estruturas fundamentais que vocês aprendem lá no 5º ano, quando a gente começa na ciência? A célula tem 3 partes. Ela tem a parte mais externa, um envoltório protetor chamado membrana. Ela tem um líquido viscoso que preenche ela, chamada citoplasma. É igual um gel, gente, tá? E nesse citoplasma, o que eu tenho que saber aqui dentro? É onde ocorrem as reações químicas da célula e depois vai estar todas as organelas mergulhadas, ok? E aí eu tenho também quem? O núcleo da célula. E o núcleo, a gente já sabe o que tem dentro do núcleo. Tem o nosso material genético. Quem que lembra quem é o material genético? O DNA e o RNA, tá bom? Bem, já sei a estrutura da célula. De acordo com o núcleo, eu consigo classificar entre tipos de célula. Eu tenho as com núcleo organizado, que eu digo que são eucariontes, e as que não têm núcleo organizado, que são as procariontes. Então, as células procariontes, elas não têm núcleo organizado, mas elas têm um material genético, senão elas não conseguiriam se reproduzir. Esse material genético é chamado de anéis de DNA ou plasmídio. E quem é que tem? Quem são as únicas células consideradas procariontes? As das bactérias, que é o reino Monera. Então, uma célula da bactéria, se vocês acompanharem no livro de vocês, vai estar assim, ó. A membrana
celular, que a gente estudou, tá? Aí eu não tenho núcleo organizado, mas eu tenho o quê? Eu tenho os anéis de plasmídio, tá? Que é o plasmídio, que é como se fosse a matriz que vai formar o material genético, o meu DNA. Eu tenho o ribossomo, que vai sintetizar as proteínas, que vai manter as bactérias. E eu tenho os flagelos, que servem para movimentar as células, ok? Então, o que eu tenho que saber de procariote? Algo que vai formar, não tem núcleo organizado. Tem material genético que vocês viram que é os plasmídios, ok? E elas só se encontram no reino Monera. Quem é o reino Monera, professora? As bactérias. Já as células com núcleo organizado são chamadas de quê? Eucariote. Nós somos células o quê? Eucariotes. Então, o que eu tenho que saber de eucariote? Tem o núcleo organizado. Então, é aquela nossa célula tradicional, né? Membrana, citoplasma e o núcleo aqui. Não vai ter anel de plasmídio porque tem o núcleo organizado. Quem que são as eucariotes? Todos os outros reinos, como o reino protoctista, que são dos protozoários e algumas algas, o reino fungi, que são os fungos, o reino plante, que são as plantas, e o nosso reino animal, ok? Então, essa foi uma aulinha de células para a gente entender. Então, agora eu já sei o que é célula, são unidades funcionais, né? Por que a célula, Robert Hooke descobriu lá vendo que a cortiça, tá? As três partes de uma célula, membrana, citoplasma e núcleo, e eu classifico ela com referência ao seu núcleo. Se eu tenho um núcleo organizado, eu tenho ela como eucarionte. Se eu não tenho um núcleo organizado, eu digo que ela é o quê? Procarionte. E aí a prof colocou aqui, ó, vírus. Gente, vírus não são considerados seres vivos. Por quê? Porque não tem células, são acelulares. Por isso que são parasitas obrigatórios. Eles precisam entrar nas nossas células para desenvolver o seu material genético. O vírus só vai ter uma cápsula e o material genético solto aqui dentro, tipo a bactéria, tá bom? Não tem plasmídio, só tem o material genético. Quando ele entra em contato com uma célula nossa, ele injeta o material genético dele dentro do nosso e a nossa célula começa a reproduzir o material genético do vírus, ok? Beleza? Então, até a próxima.